Machado, cofundador e diretor executivo do Instituto Vero. Ele é advogado e cientista social, doutorando e mestre em Ciências Sociais por Oxford, mestre em Direito pela Sorbonne e bacharel em Direito pela USP. Pesquisador na Universidade de Oxford, especialista em inteligência artificial e desinformação. Tem diversas publicações sobre desinformação política e científica no WhatsApp, Twitter e YouTube. Parceiro do Felipe Neto e da Nilce Moreto no Instituto Vero, uma organização criada para ajudar a transformar a internet num ambiente mais saudável e sustentável para todos nós. Então vamos lá, últimos minutinhos aqui. A nossa ideia aqui é trazer um pouquinho, retomar um pouquinho do que cada uma das falas que a gente teve durante essa tarde nos trouxeram. Eu vou começar com o que para mim ficou muito, tanto da Tuane quanto da Winnie. A Winnie me furou, né? Porque eu tinha escrito para perguntar do você. Eu, como mulher, estou me sentindo muito silenciada. Então, assim, mas eu fiquei muito com isso de valorizar a importância da tecnologia, de tecnologias para além do digital, né? Da gente olhar, não só respeitar o conhecimento, os saberes, as experiências e as vivências que estão nas periferias, metafóricas inclusive, né? Que não estão nos centros, que não estão nas Sorbones da vida, que estão espalhadas em vários outros lugares, e olhar para além de respeito, para olhar com interesse para esse repositório de conhecimento rico e diverso, como uma forma de responder aos desafios superlativos que a gente tem, que o Max trouxe, né? Então, assim, se o problema é complexo, se o problema ele é multifacetado, se o problema é inédito, talvez as respostas venham de lugares que também a gente nunca escutou, né? Também, talvez as respostas venham das pessoas que não são escutadas. Porém, contudo, todavia, embora seja isso que a gente tem que buscar, quando a gente olha para essas tecnologias como a inteligência artificial, que dão um salto, que impulsionam muitas das dinâmicas que a gente já tem aqui na sociedade, a gente vai ver que ela vai requentar, mas potencializando, formas de silenciar, de reforçar estereótipos e de aprofundar desigualdades. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que a inteligência artificial pode silenciar, como que pode pegar todas aquelas fotos que a Winnie colocou aqui e, amigo, que o Pablo Hortelado viu de pesquisa do ChatGPT, assim, é pior, viu, Winnie? É ruim mesmo. E como é que aprofunda a desigualdade? Porque a gente é tão bonito, né, esse papo de que tecnologia democratizou o acesso, mas ao mesmo tempo também não, né? Bom, uma pergunta. Bom, antes de mais nada, boa tarde, quase boa noite. Obrigado pelo convite e todo mundo que está resistindo bravamente e com sede, né? Mas a gente já vai matar essa sede. Uma pergunta bastante simples, né? Mas eu vou aproveitar muito do que foi dito antes, porque eu acho que as pessoas que falaram antes trouxeram elementos que enfim, já colocaram um caminho aí para a gente trilhar. Eu entendo que essa troca de tecnologia e sociedade ela é de duas mãos. As redes sociais, por exemplo, mudam a sociedade, como a gente se comunica, mas também a gente muda as redes sociais. E aí eu posso dar uns exemplos divertidos aí. Por exemplo, o WhatsApp no Brasil serve para comunicar? Serve. Serve como comunicação de massa, como foi feita nas eleições de 2018? Serve. Serve para compra e venda, como Mercado Livre? Tem grupo de gente imitando barulho de avião? Tem grupo de gente de motoboy que tem toda uma cultura maravilhosa, memes. Enfim, é um mundo que se cria ali e eu aposto que quem criou o WhatsApp não tinha isso em mente. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, a gente vem carregando tecnologia desde sempre. É que quando a gente se acostuma, a gente não chama de inteligência artificial, a gente chama de busca no Google. E essas tecnologias são revolucionárias, né? Tecnologia que permite que a gente veja. Quem era praticamente cego passa a ver. Tecnologia que permite que a gente ande no asfalto com caco de vidro a 45 graus, né? Tudo isso. A inteligência artificial tem um grande hype agora, mas ela já está se tornando infraestrutura. E aí que eu acho que está o problema. Porque a gente para de questionar. A gente aceita como um dado da realidade.
e aí que silencia, aí que tem racismo algorítmico, aí que tem problemas até que não são previstos, mas na hora que a gente joga na realidade, aquela mistura da tecnologia com a sociedade, ela é meio explosiva. Tem um exemplo clássico de racismo que é muito interessante. O estado da Carolina do Norte começou a usar, a Justiça do Estado da Carolina do Norte começou a usar inteligência artificial para atribuir notas de periculosidade para réus criminais. E aí quem tinha nota baixa era liberado, né, recebia fiança. E aí, olha que interessante, a tecnologia foi criada para dar mais fiança, porque o ser humano tinha uma tendência a punir. Né, aqui no Brasil também, né, juízes têm tendência a punir. Então, legal, diminuiu, aliás, aumentou o número de fianças, só que esse benefício foi desigual. As notas de periculosidade eram consistentemente mais altas para pessoas negras. Então, a tecnologia foi discriminatória. Aí os juízes que viam aquela nota, inconscientemente, os juízes e as juízas, viam que a pessoa era mais perigosa, né, segundo a máquina, e davam sentenças mais graves. E aí, a culpa da tecnologia nesse ponto é esse entrosamento de tecnologia e sociedade. Então, o que eu acho que é importante? A gente tem que começar a pegar esse problema complexo e desempacotar. Tá, inteligência artificial. Eu gosto de generalizar, de separar em 3 camadas: dados, desenvolvimento e implementação. Você pode ter a melhor equipe de desenvolvedores, pensar em diversidade, né, tá com a melhor das intenções. Se a base de dados está enviesada, você vai ter um funcionamento ruim, né? Que era o caso, o banco de dados que o Pablo Hortelado estava analisando, ele veio me perguntar e falou: gente, mas o ChatGPT, ele é racista, porque até se você colocar rapper, não sei o quê, vai sair Aí ele me colocando as imagens. Eu falei: amor, é porque você não é publicitário, deixa eu explicar. Ele foi olhar, onde é que ele está buscando? O banco de dados é banco de dados de Shutterstock, esses bancos de imagens de publicitário. Quem é que tem dinheiro para fazer as fotos? Quem é o diretor de arte, o diretor de criação? Quem é o cliente que vai aprovar a foto? É por isso que essas fotos, as fotos que foram produzidas, elas são fotos de branco para qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa que você procurar, a foto é de branco. Não é isso. Não é que o desenvolvimento da inteligência, não é que o algoritmo é racista nesse caso. É que o banco de dados foi... Se você for entrar em banco de imagens hoje, está melhor do que era há 5 anos atrás, mas ainda é muito branco. Perfeito, perfeito. E por que eu estou dando toda essa volta, né, desse raciocínio longo? Porque, assim, vamos discutir a solução, né? Vamos tentar assumir um protagonismo, discutir a solução. A gente precisa dessas ferramentas de transparência, porque a gente precisa entender em qual camada está o problema. Será que é porque a gente está fazendo um mau uso? Será porque a base de dados é enviesada, os dois? Né? Será que a tecnologia que a gente desenvolveu para desenvolver imagens, por exemplo, pode ser adaptada para desenvolver texto, vídeos? Então, eu entendo que o primeiro passo para trazer do distópico, que é muito bom para a gente pautar o debate, popularizar o debate, engajar com diferentes grupos da sociedade, é a gente começar a segmentar ele. E, assim, a gente como sociedade, trata a transparência como uma questão supérflua de perfumaria. Né? É transparência, o que você vai fazer com o relatório? Isso é uma discussão no PL das fake news, é uma discussão no PL de inteligência artificial. É um dos principais avanços do DSA, o Digital Services Act, que é a legislação europeia. Vocês, plataformas, têm que prestar contas, porque esse é o primeiro passo para a gente entender como vocês funcionam, como vocês estão mudando a sociedade e como que a gente pode, aí, a partir disso, balizar a atuação de vocês, pensar soluções, mitigar riscos, etc. Pois é, aí eu já pulo direto para o final desse painel que a gente teve, porque fala bastante sobre essa transparência, por esse accountability, né? Eu saber quem que está investindo, como que está investindo, e essa... Porque tem muitas coisas que a gente fala, como é sem precedente, a gente não sabe como resolver esses problemas, porque problemas nunca antes vistos. Porém, o que aparece no final desse painel é justamente que, assim, não, mas já tem
políticas dessas plataformas do que não pode acontecer, né? De qual é a moderação. E funcionam em outros países, mas não funcionam aqui. Quer porque não tem investimento em moderadores, quer porque não tem investimento em tecnologia, que é a inteligência artificial em português, né? Como que a gente pode aqui pressionar para que isso mude, para que, pelo menos, as boas práticas, se já é feito em outros países, no mínimo isso tem que ser feito aqui, né? Uhum. Vou colocar uma outra perspectiva nessa discussão, que eu queria representar o tamanho do pepino, tá? Quando a gente está tratando de comunicação online sobre, sei lá, discurso terrorista, pornografia ilegal, a gente tem questões, formas de comunicação que são mais objetivas. Quando a gente começa a adentrar a seara do político, aí a carga contextual de análise ela fica bem maior. E aí tem um perigo de você realmente cercear que é muito grande. E aí cercear, inclusive, nós, né, que vamos lá defender uma mudança política, etc. Então, eu não estou defendendo as plataformas aqui, nada disso, mas eu entendo o receio de tirar demais. Até porque isso causa um dano que é da ordem de liberdades civis, né? Então, eu acho que a moderação de conteúdo é o grande desafio dessa década, talvez. Não vou fazer previsões aqui. Mas, dito isso, eu entendo que tem 3 características que são particulares desse problema da internet. Os 3 vezes, né? A velocidade, aconteceu aqui, já foi filmado, já está na internet, né? A viralidade, então, se era um ponto que estava emitindo aquela informação, multiplicou. E o volume. Simplesmente, você pode contratar metade do mundo. O volume de comunicação é na ordem de centenas de bilhões. Então, assim, a gente precisa se apoiar na automação para cuidar disso. E aí, uma coisa curiosa, o centro que eu estou participando lá nos Estados Unidos, eu estou na escola de engenharia com o pessoal que trabalha com justiça algorítmica. E eles fizeram um estudo recentemente que demonstraram que o desenvolvimento de machine learning, de aprendizado de máquina, inerentemente tem um negócio que eles chamam de preditividade múltipla. Predictive multiplicity. Preditividade múltipla. O que isso quer dizer? Eles pegam a base de dados, treinam um monte de algoritmos que vão, por exemplo, ser implementados para moderação de conteúdo, que tem a mesma taxa de acurácia. Lá, 95%. Todos eles são igualmente bons. Mas, de forma inerente, eles vão tratar pontos específicos de forma diferente. Resumo da história. Não importa, você vai ter N algoritmos iguais, tão bons, mas que pessoas vão ser tratadas de forma arbitrária. Isso não é um defeito. Isso é o que permite a gente treinar diferentes modelos. Por que eu estou falando de todo esse desafio? Porque a gente vai ter que se apoiar na automação, porque o volume, a velocidade é muito grande, mas a automação tem defeitos, ou melhor, tem desafios intrínsecos. E a gente vai ter que juntar os dois, automação, revisão humana. Quais que são os mecanismos de revisão da decisão automatizada? Como que a gente vai ter certeza que a gente não está removendo a mais do que deve, ou a menos? Se vocês entrarem nos relatórios de transparência do Facebook, trimestrais, volta pré-pandemia, ali, 2020, comecinho da pandemia, até agora, você vai ver que a moderação de conteúdo está subindo exponencialmente. E a forma que isso é feito não é aleatória. Então, quem é prejudicado tendem a ser minorias e tudo mais, né? Não preciso falar em detalhes aqui disso. Então, transparência é a forma da gente ter um controle sobre isso, a gente vai ter que juntar os dois, e a gente vai ter que criar também órgãos dedicados, especializados, que falam a língua dos caras, que sentam à mesa. Então, quem olhar, por exemplo, a ordem executiva do Biden agora, eles criaram uma figura que chama Caio, em minha homenagem. Chief AI Officer, quer dizer, precisa de automação, precisa de prestação de contas, precisa de transparência. Muito bom. Eu vou voltar para o começo do nosso encontro, da Malu e do Max,
porque eles deram um exemplo muito forte de como as redes têm poder não só de mobilizar debate e opinião, mas ação de massa, né? Com a invasão tanto da nossa sede dos Três Poderes quanto do Capitólio lá. Então, é um poder de, ao mesmo tempo, mobilizar as pessoas, gerar uma ação e de dispersar também muito rápido. É um poder muito grande e que hoje não tem controle. Né? Porque, na fala dele de que, poxa, mas você vê, a tendência é de levar as pessoas, os algoritmos levarem as pessoas para uma direita radical. Mas os donos dessa empresa são de esquerda, eles nem queriam isso, gente. Imagina, não queria. Então, é uma besta fera, completamente desgovernada, certo? Correndo para cima da gente. É muito poder sem nenhuma regulação. Só que, qualquer hora que a gente fala de controlar essas mídias, já soa como censura. Né? A gente já vai para esse debate da censura, você até trouxe um pouco disso aqui. Qual é a diferença entre censura e regulação? Em 140 caracteres. Vai, 280 caracteres. Respondendo no tweet, né? Vamos lá. Eu entendo que a gente precisa... O ideal seria uma análise caso a caso. Tá? O mundo ideal, porque a gente está tratando de liberdades fundamentais, e a gente não quer que uma empresa privada cerceie a liberdade de expressão do indivíduo. Estou no ideal, não estou falando que é esse que é o caminho que a gente vai. A gente acha que os juízes, que são, né, parte do nosso Estado, sistema democrático, têm a legitimidade, avaliar, etc, etc. A gente vai ter que jogar com, né, essas soluções automatizadas. Agora, eu acho que a gente pode criar categorias de comunicação que a gente está mais ou menos dispostos a filtrar, que na prática, sim, sendo literal, é quase como uma censura prévia. Mas alguém aqui é contra fazer censura prévia de imagens de pornografia infantil? Não. Tem alguém? Entendeu? Não, só para eu saber, só levanta a mão aqui. Mas a gente tem a Polícia Federal tá aqui do lado. Não, mas, veja, há casos de erro. Na pandemia, por exemplo, teve um caso que saiu no jornal que uma mãe, né, todo mundo isolado, ela tirou foto da criança e mandou para o médico. Ela está com um vergão aqui, o que é isso? Foi filtrado. Ou seja, isso já é feito. Né? Então, quando a gente vai se aproximando dessa comunicação política, eu diria que a gente precisa de mais mecanismos de revisão e, enfim, e de controle. A gente vai errar, invariavelmente, mas como que a gente pode pensar maneiras de corrigir isso, de detectar os erros, de oferecer às pessoas que, por exemplo, tiveram uma comunicação legítima, né, restrita, de terem a visibilidade de novo, ou de impedir o dano daquela comunicação que passou, né, aquela, sei lá, o chamado para invadir os três poderes, né? Como que a gente pode tirar aquilo do ar? Então, só para resumir, quando eu falo que a gente tem que assumir o protagonismo, eu estou batendo nessa tecla de transparência e prestação de contas, é porque não tem uma bala de prata. Eu entendo que a gente precisa produzir pesquisa, né, e aí até falando um pouco de como eu me projeto no Vero e a nossa atuação. A gente tem que produzir pesquisa, entender como a sociedade está mudando, a gente tem que fazer incidência, né, a Estela cansou de me ouvir, ir lá batalhando, tem que mexer na lei e tal, e a gente tem que promover educação também, uma educação crítica. Então, eu entendo que essas tecnologias digitais são infraestrutura, vou amarrar aqui, infraestrutura da nossa sociedade, assim como água, eletricidade, não é todo mundo que tem, isso é um problema, mas as pessoas têm a noção de que você não pode enfiar um garfo na tomada, que você vai tomar um choque. Qual que é o garfo da tomada do celular, da rede social? Esse é o objetivo de educação que eu queria que chegasse na ponta. Qual que é o garfo da tomada de você ter IA generativa com imagens? Como que você desenvolve um senso crítico para as pessoas que vão receber, vai ter esse uso? Como que elas vão olhar e falar, não não vou acreditar, eu vou no meio, eu vou na agência Lupa, eu vou ler o jornal, enfim, onde que eu vou buscar informação? Enfim, eu acho que a solução para a tecnologia passa por essas frentes e a censura e a regulação vai ser nesse desenho de ter prestação de contas e revisão. Muito bem, gente. Queria agradecer muito todos que estiveram com a gente.
A gente tem agora um coquetel. E só lembrar que vocês podem doar para o Confluentes. O QR Code vai estar lá também no nosso coquetel, tá bom? Obrigada, gente.